Eu vejo muitos educadores financeiros falando sobre investir em renda fixa, mas sem compreender um dos conceitos mais importantes, se não o conceito mais importante. E esse conceito pode te fazer perder muito dinheiro, mas também pode te fazer ganhar muito dinheiro. E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou especialista de investimentos e economista. No último vídeo, eu falei sobre os 3 conceitos fundamentais que você precisa saber antes de começar a investir o seu dinheiro. Se você não assistiu o vídeo, depois você assiste. Eu irei deixar o link na descrição do vídeo, ou também você pode acessar o vídeo clicando em algum canto aqui da tela. Te garanto que vai te ajudar muito quando você precisar tomar uma decisão de investimento. Além disso, esse vídeo aqui é um complemento perfeito do último vídeo que eu postei sobre como começar a investir o seu dinheiro. Mas em resumo, tomar uma boa decisão de investimento envolve entender 3 conceitos, que é o retorno, o risco e a liquidez. Nesse cenário, um conceito extremamente importante e que relaciona muito bem esses 3 conceitos é o conceito de marcação a mercado. A marcação a mercado é um conceito um pouco complexo de entender e também um pouco difícil de explicar, mas depois que compreendido, se torna intuitivo e fácil de aplicar para aumentar os seus retornos na renda fixa. Vamos lá. No último vídeo eu expliquei sobre investimentos pré-fixados e investimentos pós-fixados. A marcação ao mercado ela é mais intensa nos investimentos pré-fixados e nos investimentos híbridos. Para ser mais didático, eu irei usar como exemplo o Tesouro Direto novamente. Como investimento pré-fixado, teremos o Tesouro pré-fixado. Como investimento híbrido, como exemplo de investimento híbrido, teremos o Tesouro IPCA. Ambos os investimentos eles sofrem a marcação ao mercado. Agora é aquele momento tão aguardado do vídeo. O que é a marcação ao mercado de fato e como a gente pode ganhar dinheiro com ela? A marcação ao mercado é uma consequência do que chamamos de risco de mercado. Lembra que no último vídeo eu falei sobre risco de inadimplência? Que é basicamente o famoso calote. Aí eu falei que existem outros diversos riscos. Lembra? Um desses outros riscos é o risco de mercado. Bom, o risco de mercado é um conceito amplo, mas nada mais é do que a possibilidade de perdas financeiras devido às oscilações adversas nos preços dos ativos financeiros, como ações, moedas, commodities e títulos públicos como os títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, em outras palavras, o risco de mercado ocorre por causa das mudanças diárias nos principais indicadores econômicos, como juros, inflação, taxa de câmbio, PIB, balança comercial. Enfim, a marcação ao mercado é o reflexo das mudanças dos juros nos preços do título público. Vamos lá. Os juros é definido nas negociações no mercado de títulos de dívida e o Banco Central tenta influenciar os juros com a taxa de juros Selic. Isso ocorre todos os dias. Logo, alguns títulos sofrem a influência dessas mudanças diárias. Eu sei que é complexo, não é fácil de entender de primeira. Eu demorei muito para entender esse conceito e a ideia não é fazer você um especialista em marcação no mercado. Você só precisa compreender o impacto prático disso nos seus investimentos. E eu vou simplificar isso mostrando o impacto em uma planilha agora. Assim fica mais visual, fica mais fácil de compreender quando a gente vê. Então vamos lá. Eu criei aqui uma planilha com os dados fictícios. Esse tesouro pré-fixado foi eu que mesmo que criei. Ele tem prazo de 2 anos, tem um investimento inicial de R$ 797, ele paga 12% ao ano. E aí a gente supõe, né? Esse é o cenário ideal, é o cenário número 1. E a gente vai pressupor que em janeiro de 2026 a gente investiu esse valor e depois de 2 anos resgatamos R$ 1.000. E aí, o lucro nesse investimento foi de R$ 202. Bom, aí quando você tem lucro, você tem que pagar um imposto, né? Aí se você não sabe como funciona a tributação, a tabela de tributação progressiva, eu deixei aqui um resuminho. Aí depois você pode baixar a planilha e dar uma olhada nas outras abas também. Aí beleza, você paga 17% de imposto, que deu R$ 35, e o seu resgate líquido vai ser R$ 964. Isso vai
pingar automaticamente na sua conta da corretora. É automático, você não precisa fazer nada. Se você carregar até o vencimento, né? Isso é no vencimento do título, que é em janeiro de 2028. Beleza, o seu lucro foi esse, o seu lucro líquido foi esse aqui, descontando os impostos. Esse é o cenário ideal. Você investe numa data e depois você espera até o vencimento sem fazer nada e o investimento e o dinheiro cai na sua conta da corretora corrigido com juros, né? Já com os 12% e descontando o imposto. Só que o que ninguém te fala é que na vida nem sempre o cenário ideal ocorre, né? O que pode acontecer? Pode acontecer de você precisar resgatar o dinheiro antes do vencimento. Então, e aí? O que acontece quando você tenta resgatar o dinheiro antes do vencimento? Você consegue resgatar esse dinheiro? Você resgata esse dinheiro, você resgata com juros, com prejuízo, sem prejuízo? Bom, e aqui é que entra a marcação a mercado. Bom, aqui no cenário 2, que é o cenário com perca, o título é o mesmo, tá? É o tesouro prefixado, com prazo de 2 anos, o investimento inicial é o mesmo, a taxa de juros é a mesma, porque você trava a sua taxa de juros no momento que você investe, né? Por isso que se chama pré-fixado, né? E o Tesouro Nacional garante essa taxa de juros, ele garante esse pagamento se você segurar até o final. Mas esse cenário você não vai segurar até o final, você vai precisar resgatar ele em fevereiro de 2027. Pode ser por qualquer motivo, por alguma emergência, porque você precisou do dinheiro. Só que quando você vai resgatar em fevereiro de 2027, a taxa de juros não é 12%, é 15%. Mais um adendo. O tesouro prefixado, existem vários títulos tesouro prefixado que estão sendo negociados no mercado. Só que você só comprou um título que vale 797. Isso tem que ficar claro. Tá? Existem vários títulos sendo negociados no mercado e você só tem um título. E esse um título, ele paga 12% ao ano. Isso, sua taxa está travada, tá? Porque tá com você, é tipo um contrato. Você fechou, você chegou no governo, governo, eu te empresto R$ 797 por 2 anos e no final você me devolve esse dinheiro mais uma taxa de juros de 12%. Ponto. É tipo um contrato mesmo. Só que, enfim, na prática é tudo eletrônico, né? Tudo automático ali. Só que quando você vai resgatar, os títulos do Tesouro prefixado estão sendo negociados a 15%. O Tesouro está pagando 15% ao ano e não 12%. Só que o seu título ele paga 12%. Isso tem que ficar claro. Aí a gente pensa, se o meu título paga 12% e os outros títulos que estão sendo negociados no mercado eles estão pagando 15%, por quê? Porque o título, os juros do título, ele muda todos os dias. Por conta, como eu te falei, né, que é o risco de mercado. As variáveis econômicas estão sempre variando todos os dias. Logo, essa variação também vai se refletir no título. E depois de um ano, no caso você investiu em janeiro de 26, depois de um ano, em fevereiro de 2027, a taxa de juros subiu, foi para 15. Então, o seu título ele está pagando menos. Se o seu título ele está pagando menos do que os outros títulos, logo o seu título também vale menos. Porque se você quiser vender seu título, resgatar, né, quando você resgata o seu título, você está vendendo seu título. Quem for comprar vai pensar, cara, para que eu vou comprar o seu título que paga 12, sendo que eu posso comprar um que paga 15? Aí, se você quiser que eu compre esse título de você, você tem que me vender esse título com desconto, né? Valendo menos, né? Que a gente fala que é o deságio. Então, o governo, o Tesouro Direto, ele garante a recompra, só que ele vai recomprar com um desconto, com um deságio. Por quê? Porque o seu título está pagando menos. Então, por isso que você investe R$ 797 nesse exemplo, e se você resgatar antecipadamente, você vai receber R$ 756, ou seja, R$ 41 a menos. Você vai resgatar com prejuízo, você vai perder dinheiro. Esse é o cenário de perca, só que também tem o cenário de ganho. Né? Pode acontecer também de a taxa de juros, ao invés de subir para 15 depois de um ano do seu investimento, pode acontecer que depois de um ano do seu investimento, a taxa de juros caia para 8. Esse é o cenário em que a gente ganha mais dinheiro, esse é o cenário em que a gente lucra mais, é o cenário com ganho. Então aqui a marcação ao mercado ela tem essa dinâmica.
Pode parecer complexo, mas ela acaba sendo simples. Quando a gente vai aqui no resumo, a gente tem uma, tipo uma regrinha, né, que a gente pode ir seguindo. Se os juros no mercado, né, se os juros na economia está caindo, os títulos públicos no geral, eles tendem a se valorizar. Né? Então, o seu investimento inicial, se você tem um título público, o seu investimento em título público vai se valorizar se os juros cair. Isso é o cenário 3, que é o cenário com ganho. Por outro lado, né, se os juros da economia estiver subindo, né, como atualmente os juros estão subindo, os seus investimentos em títulos públicos, os preços deles vão cair. Né, ou os seus investimentos, e também os títulos públicos do mercado em geral. E o preço inicial deles acaba caindo, né, que é o cenário 2, é o cenário com perca. É uma relação inversamente proporcional, né, que a gente fala que é o preço do título público, que é o seu investimento inicial, ele é inversamente proporcional aos juros do mercado. Né? Então a gente fala que é uma relação inversa. Isso vem dessa fórmula aqui. É exatamente essa fórmula que o Tesouro Nacional, que o governo usa para calcular os preços dos títulos públicos. Por isso que eu coloquei ela aqui. Eu também fiz uma outra aba aqui resumindo essa fórmula, explicando cada indicador. Depois você pode baixar a planilha, sem problema. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa fórmula aqui é basicamente uma fração. Tá? Aí eu até coloquei aqui, lembra aquela fração do ensino fundamental, ensino médio, a gente aprende, né? Alguns não aprendem, eu não aprendi no ensino médio. Então, ela é usada aqui, né? Às vezes a gente fica pensando, a gente não vai usar isso na nossa vida, né? Mas a gente usa algumas coisas, usa, né? Então é importante. Aqui nesse caso, a fração é importante. Por quê? Aqui o denominador aqui é 1, ele vai impactar diretamente o resultado final. Né? Aqui, ó, quando o denominador aumenta de 1, o denominador vai para 3. O que acontece com o resultado? Ele diminui. Vamos para 5. Ó, o resultado diminui. Aí, ao contrário, é a mesma coisa. Né? Se eu diminuir aqui, se eu ir para 3, ó, o resultado vai aumentar. Agora vamos para 2, já aumentou mais um pouco. Vamos para 1, já aumentou mais um pouco. Né? O que eu quero dizer colocando essa fórmula, essa fração básica aqui, né? O fundamento da fração, né? Como funciona uma fração? Aqui eu estou colocando isso para quê? Justamente para te mostrar que os juros, que a taxa de juros do título público, ela é o denominador da fórmula. Por isso, quando os juros caem, o preço sobe, né? Ou se o juro subir, o preço cai. Né? É uma relação de fração, né? Uma relação inversa, né? Aí eu coloquei para tentar ser o mais didático possível, para tentar explicar com o mais detalhe possível, para ficar o mais claro possível, que no final, apesar de ter essa questão do risco de mercado, de ele ser complexo, de ele depender de várias variáveis econômicas, no final, se você entende essa forma, se você entende essa regrinha, você consegue sim dominar, você consegue entender, compreender a marcação ao mercado e usar para, enfim, para você investir melhor, para você ter mais para você ter mais chances de ganhar dinheiro na renda fixa. E, em suma, os juros que impactam os preços e rendimentos dos títulos públicos e outros investimentos de renda fixa são influenciados pelas coisas que ocorrem na economia, né? Como eu já disse. Né? Que coisas? Como a variação do dólar, a inflação e diversas outras variáveis aqui que eu já falei ao longo do vídeo. Por isso, é importante tomar muito cuidado com investimentos de prazos de vencimento superiores a um ano. Você precisa ter certeza absoluta que não vai precisar desse dinheiro. Caso você precise resgatar, o efeito da marcação ao mercado na renda fixa pode gerar prejuízos. Mas também, se você dominar essa dinâmica, como eu já disse, você pode gerar maiores retornos na renda fixa. Bom, é um assunto complexo, mas é essencial para investir melhor. Se você entendeu, se você não entendeu o vídeo, assiste o vídeo novamente, ou você pode comentar também que eu respondo. Você pode comentar sua dúvida aqui abaixo do vídeo, que eu vou te responder. E além desse vídeo, além desses exemplos, além de você reassistir o vídeo, você também pode ler o meu artigo no meu blog sobre o assunto. Eu escrevi sobre marcação ao mercado aqui, eu dou exemplo, eu dou contexto, eu explico a fórmula também. E aí, enfim, segue a dica aí de um complemento do conteúdo do vídeo, que pode te ajudar a entender melhor esse assunto.
Bom, não precisa ficar ansioso, com medo, quando você se deparar com um assunto complexo. Lembre-se que o conhecimento ele é construído devagar, né? Não é de uma hora para outra que você vai conseguir entender assuntos complexos. É assunto complexo, tem gente de mercado que, enfim, que trabalha no mercado financeiro que não entende sobre marcação do mercado, e é um assunto realmente mais complexo, só que é muito importante para você entender onde você está colocando o seu dinheiro. Por hoje seria isso. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreva para receber mais conteúdos. Comente sua dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até a próxima.